Descubra como cultivar autoridade invisível em interações diárias. Você sabia que bastam apenas 7 segundos para alguém decidir se você é confiável ou não? Pois é, a primeira impressão realmente importa muito mais do que imaginamos. E sabe o que é mais impressionante? A maior parte dessa impressão é construída sem dizer uma única palavra. Exatamente. Sua postura, olhar e gestos falam por você antes mesmo de você abrir a boca. Maquiavel, o grande mestre das estratégias, entendia bem disso. Ele conseguia comandar uma sala inteira apenas com o olhar e uma postura confiante, projetando autoridade sem precisar afirmar nada diretamente. Para cultivar essa autoridade invisível, mantenha sempre uma postura firme, ereta, porém relaxada, como se você já dominasse aquele espaço. Pequenos gestos, como manter contato visual com segurança e usar gestos lentos e controlados, reforçam essa mensagem. Agora me diz, já teve alguém que chamou sua atenção imediatamente apenas pela maneira como entrou na sala? Se você está curtindo, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas partes. Parte 2. Transforme aliados em seguidores leais com técnicas sutis. Já imaginou transformar colegas comuns em seguidores totalmente fiéis e comprometidos com você? É mais fácil do que você imagina. A chave está em oferecer valor antes de pedir qualquer coisa. Isso não significa favores grandiosos, mas pequenos gestos que mostrem genuína preocupação e atenção com os objetivos da outra pessoa. Um elogio sincero, uma dica útil ou mesmo compartilhar uma informação que você sabe que fará diferença para ela, podem criar o gatilho da reciprocidade calculada. Esse gatilho psicológico faz com que, naturalmente, a pessoa queira retribuir, quase como uma obrigação inconsciente. Para potencializar ainda mais, conte histórias sobre conquistas compartilhadas. Histórias unem as pessoas em torno de experiências comuns, criando vínculos profundos e duradouros. E você, já percebeu como pequenas atitudes transformaram conhecidos em aliados valiosos? Me conta aí nos comentários. Parte 3. Domine a arte de ocultar intenções poderosas. Você já percebeu como os melhores jogadores de xadrez parecem sempre estar à frente de todos os outros, antecipando jogadas sem revelar nada? Pois é exatamente assim que funciona quando você aprende a ocultar suas intenções poderosas. Usar metáforas ou histórias paralelas para desviar a atenção das suas verdadeiras intenções é um método simples e eficiente. Ao invés de revelar diretamente suas ideias mais ambiciosas, controle cuidadosamente a informação que você disponibiliza, compartilhando apenas o suficiente para manter o interesse, mas guardando os detalhes críticos para o momento certo. Grandes líderes fazem isso constantemente, revelando suas cartas apenas quando já garantiram que tudo está sob controle. Você já passou pela experiência de descobrir que alguém estava escondendo suas intenções até o último segundo? Como reagiu? Me conta. Parte 4. Use escassez estratégica para aumentar sua influência. Sabia que a maioria das pessoas reage fortemente quando percebe que algo está disponível apenas por pouco tempo? É o chamado gatilho da escassez. Criar oportunidades limitadas, como eventos com vagas restritas, convites exclusivos ou insights que não estarão disponíveis depois, faz com que as pessoas valorizem ainda mais aquilo que você oferece. Isso cria uma sensação de urgência, aumentando seu poder de influência. Grandes eventos usam isso constantemente. Somente 10 vagas. Últimos minutos para participar. Você já correu para garantir algo porque sabia que acabaria rápido? Como se sentiu ao conseguir? Comenta aqui. Parte 5. Aprenda a neutralizar adversários antes que percebam. Imagine neutralizar um possível adversário
antes mesmo que ele perceba que é uma ameaça. Parece cena de filme, mas acontece diariamente no mundo real. O segredo está em identificar discretamente as fraquezas comportamentais das pessoas ao seu redor. Observando atentamente, você percebe quais são os pontos sensíveis, os gatilhos emocionais que as fazem hesitar ou recuar. Depois, basta criar uma situação surpresa, talvez uma notícia inesperada ou uma mudança repentina, que desvia completamente o foco delas. Nesse momento, reforçar sutilmente sua autoridade garante que você esteja sempre no controle. E aí, já conseguiu resolver um conflito ou situação delicada usando uma estratégia assim? Como foi isso para você? Compartilha comigo nos comentários. Parte 6. Forge alianças ocultas para solidificar seu poder. Se tem uma coisa que passa despercebida pela maioria das pessoas, é o poder de uma boa aliança feita nos bastidores. Sabe aquela conexão que acontece longe dos holofotes, quase como um pacto silencioso? Essas são as parcerias que realmente mudam o jogo. O segredo está em saber escolher os parceiros certos, gente estratégica, que talvez nem pareça tão relevante à primeira vista, mas que tem acesso ou influência onde você precisa. Às vezes, um acordo sigiloso, em que ambos saem ganhando, é muito mais forte do que uma parceria anunciada em público. E claro, ter acesso a informações privilegiadas faz toda a diferença, porque te coloca 2 passos à frente, enquanto ninguém percebe o que está rolando de verdade. Já aconteceu de você criar uma conexão nos bastidores que mudou completamente o rumo das coisas? Fala aí, compartilha essa experiência nos comentários. Parte 7. Reescreva as regras a seu favor, sem alarde. Você já notou que as maiores mudanças geralmente acontecem devagarinho, sem ninguém perceber? Essa é a arte de reescrever as regras a seu favor, sem levantar poeira. O truque é introduzir pequenas mudanças gradualmente. Você vai ajustando aqui, flexibilizando ali, sempre com uma linguagem permissiva que não cria resistência. Quando vê, aquilo que era exceção já virou rotina. Criar precedentes favoráveis faz com que, no final, todo mundo aceite a nova realidade como se fosse a coisa mais natural do mundo. E quando alguém percebe, já é tarde demais. E aí, como você lidaria se percebesse que tudo mudou sem ninguém avisar? Já viveu uma situação assim? Me conta nos comentários. Parte 8. Exponha fraquezas alheias explorando gatilhos mentais precisos. Tem gente que acha feio, mas a verdade é que saber identificar e explorar as vulnerabilidades dos outros pode ser uma arma poderosa. O gatilho da insegurança, por exemplo, é quase universal. Basta uma pergunta certeira, uma dúvida plantada, e a pessoa já fica desconfortável, revelando mais do que gostaria. Às vezes, uma simples estatística impactante, jogada no momento certo, desmonta a confiança do outro lado. Não se trata de humilhar, mas de usar a inteligência para ler o ambiente e jogar o jogo de forma estratégica. Você já presenciou alguém perder o controle só porque foi pego de surpresa? O que você faria numa situação dessas? Escreve aí nos comentários. Parte 9. Infiltre-se em círculos-chave para controlar decisões vitais. Você já percebeu como certas decisões parecem sempre acontecer em rodas fechadas, longe do olhar de quem realmente seria afetado? O segredo é se infiltrar nesses círculos de decisão, participar discretamente de encontros e conversas que ninguém percebe. Criar um rapport rápido, aquela sensação de afinidade imediata, é fundamental para ganhar confiança e acesso a bastidores decisórios. Quando você menos espera, está influenciando decisões que antes pareciam distantes demais. Já teve alguma situação em que conseguiu entrar, de penetra, num grupo importante e, de repente, passou a influenciar os rumos do jogo? Divide essa história comigo. Parte 10.
Proteja sua reputação usando mentiras convincentes. Manter uma boa reputação é quase como proteger um castelo. Às vezes, você precisa reforçar as defesas com detalhes plausíveis, mesmo que não sejam totalmente verdadeiros. O segredo está na consistência. Repetir a mesma história, cuidar para que cada comunicação siga o mesmo tom e, se possível, contar com testemunhos, mesmo que sejam forjados ou exagerados, pode ser a diferença entre ser visto como autoridade ou perder toda a sua influência. Já passou por uma situação em que uma mentira bem contada salvou sua pele ou de alguém próximo? Não precisa dar nomes, mas conta como foi esse episódio nos comentários. Parte 11. Manipule percepções com narrativas sedutoras e envolventes. Nada é mais poderoso do que uma boa história. Quando você constrói uma narrativa com um herói oculto, alguém com quem o público se identifica, usa conflitos reais para gerar empatia e termina com um cliffhanger, aquele suspense que faz todo mundo querer saber o que vem depois. Você controla não só a atenção, mas também as emoções e percepções de quem te escuta. Isso vale tanto em reuniões quanto em negociações ou apresentações públicas. Qual foi a última história que te prendeu do começo ao fim, a ponto de mudar sua visão sobre alguém ou alguma coisa? Compartilhe essa experiência, quero saber. Parte 12. Use autoridade implícita para fechar negociações rapidamente. Já percebeu como certas pessoas fecham acordos quase sem esforço? Muitas vezes, elas nem precisam convencer. Basta mencionar de leve uma experiência passada, um prêmio conquistado ou um reconhecimento importante. O segredo aqui é o gatilho da autoridade implícita. Não precisa se gabar ou ficar listando conquistas. Pequenas referências ao seu histórico fazem o outro lado sentir que está negociando com alguém realmente diferenciado. Quando você cita prêmios ou experiências em situações similares, desperta respeito instantâneo e ativa a famosa prova social. Se outras pessoas já confiaram, por que esse novo parceiro não confiaria? Já fechou algum negócio só porque o outro lado percebeu que você sabia do que estava falando? Como foi essa experiência? Me conta aí nos comentários. Parte 13. Controle emoções alheias, acionando gatilhos de urgência. Se tem uma coisa que mexe com a cabeça das pessoas, é o medo de perder uma oportunidade. Quando você impõe um prazo final iminente, limita o tempo de uma oferta, ou até lança uma mensagem de contagem regressiva, o cérebro de quem está do outro lado entra em estado de alerta total. O gatilho da urgência faz as pessoas agirem rápido, muitas vezes sem pensar direito. E não é só em vendas, não. Esse recurso vale para negociações, convites, parcerias e até decisões simples do dia a dia. Você já caiu numa dessas e se sentiu pressionado pelo relógio? Ou já usou esse truque para acelerar a decisão de alguém? Conta aí como foi. Parte 14. Conquiste respeito instantâneo com promessas irresistíveis. Poucas coisas convencem mais do que uma promessa clara, de benefício imediato. A novidade por si só já chama a atenção. Mas quando vem acompanhada de depoimentos reais, mostrando resultados práticos, aí ninguém resiste. Mostrar ao outro lado o que ele tem a ganhar, de forma objetiva, com resultados palpáveis, é quase garantia de respeito e adesão. Quer um exemplo? Aquela proposta de faça X e tenha Y que esse resultado em tanto tempo, ainda mais se houver alguém para comprovar. Já acreditou numa promessa assim e se surpreendeu ou se decepcionou? Divide sua história aqui. Parte 15. Ative o medo sutil para garantir obediência. Às vezes, tudo o que alguém precisa para obedecer sem questionar é sentir um leve desconforto, um cenário de risco implícito, uma estatística alarmante ou a menção a uma solução exclusiva que só você oferece. Esse é o poder do medo sutil. Não é uma ameaça direta,
mas a insinuação de que, se a pessoa não agir, pode estar perdendo algo importante, ou até se colocando em perigo. Quem nunca tomou uma decisão movido por esse receio? Você já fez algo só porque ficou com um pé atrás? Ou já usou esse recurso para conseguir o que queria? Conta nos comentários. Parte 16. Explore vulnerabilidades psicológicas para influenciar comportamentos. Todo mundo tem desejos escondidos, inseguranças e expectativas. Se você aprende a identificar esses pontos, seja por observação, por perguntas bem feitas ou por ler o ambiente, pode usar o gatilho da dor versus prazer para direcionar escolhas. A maioria das decisões é baseada em fugir da dor ou buscar prazer. E quem sabe ancorar essas expectativas no momento certo tem o controle da situação. Já percebeu como uma simples sugestão pode mudar completamente o comportamento de alguém? Já foi influenciado por esse tipo de abordagem? Compartilhe a sua experiência, quero saber como foi. Parte 17. Estabeleça dominância silenciosa sem levantar suspeitas. Você já percebeu como algumas pessoas conseguem impor respeito sem precisar levantar a voz ou fazer grandes gestos? O segredo está na dominância silenciosa. Usar um tom de voz firme, mas sem ser agressivo, já impõe presença. As pausas estratégicas durante a fala, aquele silêncio breve que deixa o outro esperando pelo que vem a seguir, tem um poder absurdo de captar atenção e marcar território. E não subestime o impacto de uma postura relaxada, mas completamente no controle da situação. Quando você domina o ambiente assim, tudo flui sem resistência, e quem está à sua volta percebe que existe algo diferente no ar. Já esteve em uma situação em que alguém te impactou apenas pelo jeito calmo e seguro? Ou já sentiu esse poder na prática? Me conta aí nos comentários. Quero saber. Parte 18. Aplique técnicas de exclusividade para valorizar sua oferta. Nada desperta mais desejo do que saber que algo é reservado só para poucos. Frases como somente para convidados ou número restrito de participantes ativam o gatilho da exclusividade, fazendo qualquer um pensar: eu não posso ficar de fora. Ainda melhor se houver um bônus secreto, disponível só para os primeiros que tomarem uma atitude. Essa sensação de ser parte de um círculo seleto faz com que as pessoas enxerguem mais valor naquilo que você oferece, independente do que seja. Você já sentiu vontade de participar de algo só porque era exclusivo? Já usou essa estratégia em alguma situação? Me conta nos comentários. Adoro essas histórias. Parte 19. Eleve seu status criando segredos exclusivos. Sabe aquela sensação de saber algo que ninguém mais sabe? Isso tem um valor imenso quando o assunto é influência. Compartilhar informações ocultas, dar acesso a conhecimentos privilegiados ou fazer um convite especial para um grupo restrito ativa o gatilho do status. As pessoas querem se sentir importantes e parte de algo maior. É como estar no camarote VIP da vida. Já sentiu esse gostinho de ser incluído em um círculo seleto? Ou já percebeu o poder de criar segredos entre poucas pessoas? Compartilha essa experiência, porque essas são as que mais marcam a gente. Parte 20. Gerencie crises usando distrações estratégicas. Quando a coisa aperta e uma crise ameaça explodir, os melhores estrategistas não tentam bater de frente. Eles lançam uma notícia menos prejudicial, redirecionam o foco do público ou até criam uma nova pauta para desviar a atenção. Esse controle emocional, de saber exatamente para onde guiar o olhar dos outros, é uma das habilidades mais subestimadas e valiosas que alguém pode desenvolver. Já presenciou ou usou essa tática de desviar a atenção em um momento crítico? Qual foi o resultado? Divide aí nos comentários, porque sempre surgem histórias geniais nesses momentos. Parte 21.
Desperte curiosidade massiva com perguntas instigantes. Poucas coisas prendem mais a atenção do que uma pergunta aberta, daquelas que cutucam a mente da pessoa e fazem ela querer descobrir a resposta de qualquer jeito. Quando você mistura isso com números, estatísticas ou promessas de revelação futura, o resultado é que ninguém consegue ignorar o que está sendo dito. É aquela técnica de criar suspense, de deixar sempre uma dúvida pairando no ar. Você já ficou obcecado por descobrir uma resposta só porque alguém lançou uma pergunta provocante? Ou já percebeu a galera presa em um discurso esperando por uma grande revelação? Conta aqui sua experiência, porque todo mundo adora um bom suspense. Não esqueça de inscrever e ativar o sininho.